Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 33. E nós vamos ler o verso 23. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, o quinto livro do Pentateuco. Eldo, você está aí. O quinto livro da Bíblia, o último livro do Pentateuco, do nosso querido irmão Moisés, capítulo 33, versículo 23, que diz assim: E de Naftali disse: farta-te, ó Naftali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor, e possui o ocidente e o meio-dia. Amém. Penúltimo capítulo, o melhor dizendo, de Deuteronômio. Um momento super importante na vida do povo de Deus, porque eles iriam entrar para possuir a terra prometida. Um momento de despedida de Moisés aqui da sua vida, depois de ter feito muito para o Senhor, infelizmente ter perdido a oportunidade de entrar na terra prometida, porque não conseguiu permanecer com a mansidão que o Senhor disse que ele tinha, pela pressão de um povo ingrato, inconstante, e que por mais que Deus fez no deserto, todos os milagres, desde a retirada deles do Egito, eles insistiam em serem imediatistas, em lembrarem-se das facilidades e da comodidade que o Egito trazia a eles, reclamavam, e Moisés perde a paciência com este povo, toca na rocha por 2 vezes, quando Deus mandara uma única vez tocar, que iria brotar água, e por isso o Senhor diz: olha, você não vai entrar na terra prometida, você vai subir ao monte, você vai ver a terra, mas de todos os que saíram do Egito, só Josué e Calebe ali vão entrar, porque eles foram os que permaneceram fiéis, acreditando que Deus, que iniciara uma grande obra no Egito, iria terminar esta grande obra na promessa cumprida. O caminho, a transição, foi repleta de desafios. Infelizmente, a maioria não quis entender como desafios, reclamaram, murmuraram e não entraram na terra prometida. Porém, neste momento, nós vemos que Moisés permanece fiel ao Senhor em cumprir o que Deus havia colocado no seu coração, e ele vai abençoar as tribos que entrariam na terra prometida. Uma a uma ele vai abençoar, e agora nós vimos ele abençoando a tribo de Naftali. Esta bênção também está em Gênesis 49, quando o pai Jacó, de todas estas tribos que entrariam, pai e avô de Manassés e Efraim, os filhos de José, abençoou também antes de morrer, determinando a eles uma bênção patriarcal que se estenderia na extensão da vida deste povo. Naftali, o 6º filho de Jacó. Filho de Jacó e Bila, a moça que era serva de Raquel, a mulher que Jacó amava e que por ela ele trabalhou 14 anos, sendo enganado pelo seu sogro Labão, colhendo os frutos de ser também um enganador, porque enganou o seu irmão Esaú e pagou o preço e sentiu na pele o sentimento de ter sido enganado pelo sogro Labão.
que deu a ele primeiro Leia ou Lia, esta podia gerar, e Raquel, que ele amava, não podia gerar. Lia já tinha 4 filhos. Em todos estes filhos, quando nascia, ela pensava que iria conquistar o amor de Jacó. Isto não acontecia, mesmo porque também a mão do nosso Deus estava trabalhando no meio daquela família, o poder de Deus se aperfeiçoando em meio às fraquezas, onde abundou o pecado ou várias condições adversas, a mão e a graça de Deus chegou transformando aquele suplantador, enganador em Israel, o povo que agora herdaria a terra prometida. Nós olhamos para as pessoas, às vezes conhecemos a forma dela pensar pelas palavras que pronuncia, e em alguns momentos nós olhamos e dizemos, não tem jeito. Mas o Senhor olha com os olhos de misericórdia, conhecendo o coração, escolhendo pessoas, transforma, e às vezes nós ficamos até um tanto quanto envergonhados, porque não conseguíamos acreditar naquela possibilidade. Então nós fomos já formados como descendentes deste povo da promessa, vendo Deus mudar pessoas, transformar pessoas, realizar grandes obras nestas pessoas, nestes patriarcas, e com isso ser glorificado o nome dele, porque não haveria uma explicação lógica, humana, de como Jacó, depois de tantas e tantas extravagâncias, extrapolia e coisas mais, foi transformado em Israel, num momento especial de experiência. Naftali, o seu 6º filho, depois do 4º filho que Leia tem, Raquel tem um momento de desespero, porque ela não podia gerar. Então ela chama Jacó e diz assim, olha, dá um filho para mim, senão eu vou morrer, eu não suporto mais esta condição aqui de esterilidade. Jacó olha e diz assim, olha, o que eu posso fazer? Deus é o que abre e o que fecha. A madre, o profeta mesmo, já nos diz isso. Jacó tinha amor para dar a Raquel, mas ele não podia fazer o impossível, e isso só Deus poderia, e na hora e no momento certo faria, como fez o impossível para esta mulher, esta grande serva de Deus por nome Raquel. Nós precisamos nos controlar quando ouvimos os nãos de Deus, ou os tempos que parecem para nós apropriados, não sendo os de Deus, não nos vem a bênção como queríamos. Precisamos nos policiar também em relação a um sentimento que é dos piores, que é o sentimento de inveja, porque ele gera competitividade, ele pode trazer depressão, ele pode levar a pessoa à loucura, porque ela não consegue se conformar ou aceitar que o outro, naquele momento, está sendo alcançado por Deus e ele não. Isto aconteceu com Raquel. Se nós dermos uma lida nos capítulos lá 32, 33 do livro de Gênesis, nós vamos ver o desespero desta grande serva de Deus por nome Raquel, e o autor, que é Moisés, ele cita, houve inveja, ela não conseguiu admitir a alegria de ser tia, ela queria também ser mãe, ela não conseguiu alegrar-se com a sua irmã. A Bíblia nos diz que nós devemos nos alegrar com quem está passando por momentos de alegria e chorar com quem estiver passando por momentos de tristeza. Isto é comunhão, cumplicidade espiritual, é convicção de que o nosso Deus não tem filhos prediletos e que Ele conhece os nossos limites e que as nossas provas e dificuldades, elas vêm até quando nós podemos suportar. Naftali nasceu de Bila, a serva de Raquel. Imaginem a condição deste menino. Ele era irmão
por parte de pai e mãe de Dan. Era o segundo filho que Raquel forçava lá Jacó e a sua serva a manterem um relacionamento para que nascesse essa criança e ela com isso realizasse o seu sonho, o seu projeto de vida, que era ser mãe, contando para ela mesma uma mentira, sem conseguir esperar no Senhor. Quando nós nos desesperamos em não esperar no Senhor, nós antecipamos tempos e vivemos uma mentira, contamos para nós mesmos o que não é real. Isto é um perigo. Mas quando nós esperamos no Senhor de verdade, mesmo que o tempo dele a nós pode parecer demorado, nós desfrutamos da verdade e da conquista da bênção. Como nós dizemos, pagamos o preço. Agora eu fico imaginando o menino crescer com os meios irmãos, Rúben, Simeão, Levi e Judá, e com o irmão legítimo por parte de pai e mãe, Dan. Agora este menino nasce, a competição entre essas duas irmãs iria ficar um pouco mais acirrada, porque o menino nasceu e levantou, incitou dentro de Leia, que agora também se mostra egoísta, não conseguindo assimilar e entender o conflito da sua irmã. E ela vai e também chama a sua serva e diz a Jacó: você deitou-se com a serva de Raquel, você vai deitar-se com a minha serva também, porque eu quero mais filhos. Nasce mais 2 meninos ali no meio daqueles conflitos terríveis. Imagina como cresce esta família. Meninos assistindo, mãe e tia em conflito. Jacó no meio desta história, amando Raquel, mas não podendo ainda dar a ela um filho, porque Deus havia fechado a sua madre. Leia, de alguma forma ingrata ao Senhor, porque não consegue enxergar que Deus compensava, entenda este termo, compensava aquela talvez carência e necessidade que ela tinha de ter em 100% o amor de Jacó, dando a ela filhos que inclusive iriam suprir o tempo do dia a dia, para ela conviver bem com aquela condição que foi os crescem quando José é um adolescente. Jacó, para ter a alegria de olhar para José e ver o seu sonho realizado e lembrar-se muito bem da sua esposa Raquel, faz para ele uma túnica diferenciada. Os outros então começam a sentir inveja. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos sentimentos, porque eles vão influenciar os nossos filhos. Está aqui um exemplo. Eles começam a sentir inveja de José. Também egoístas, não conseguem enxergar o que o pai passou, ou até mesmo a perda da tia. Não conseguem enxergar isso. Naftali e Dan não conseguem enxergar que eles eram também, de alguma forma, a realização de um sonho de Raquel, e eles se permitem entrar, me permita a palavra, na jogada dos demais irmãos, Rúben, Simeão, e optam em vender José, porque não conseguiam assimilar e aceitar aquela túnica diferenciada. Então é uma família que quem olhasse não poderia acreditar que de 10 filhos e de 2 netos de Jacó, Deus cumpriria o que havia prometido ao bisavô deles, Abraão: formar um povo, constituí-lo e dar a eles uma terra que manava leite e mel, que agora eles estavam, no momento, prestes a conquistar. A lógica é inexplicável, mas o milagre é o mais importante.
a transformação, o privilégio, a grandeza de Deus em fazer cumprir o que ele havia prometido a Abraão. Então nós vemos um guri por nome Naftali, que o nome dele significa minha luta, porque ele nasce, e aí Raquel diz assim: lutei, vamos dizer, com meu marido, lutei com a minha irmã que podia gerar, não obtive sucesso, provoquei aqui um adultério, permitindo dividir com mais uma mulher o meu esposo. Esses termos são fortes, mas é real. E agora eu tenho no regaço do meu peito este menino por nome Naftali, eu estou realizada. Então lutei, venci, nasceu Naftali. Nasce um guri predestinado a trazer a Raquel a realização de um sonho, a trazer uma frustração ao coração da outra Leia, que não era parente sanguínea, e sim alguma consideração poderia haver, porque era a esposa também do seu pai, Jacó. Então era uma tia, também por consideração. Imaginem tudo isso. E é este povo que chega a herdar a terra prometida, os que nasceram e juntos a Josué e Calebe, forjados no deserto, agora entrariam. Aí Moisés olha para este povo, abençoa eles. Jacó já havia abençoado lá em Gênesis 49, 21, dizendo que esta tribo era uma tribo ágil, rápida, com facilidade, inclusive se espalhariam entre as demais. Era uma tribo que traria boas notícias, que tinham habilidade no falar. Moisés completa dizendo que esta tribo era uma tribo que desfrutaria ou desfrutavam da bênção de Deus de uma maneira ampla, da benevolência em todos os aspectos. Moisés diz: esta é uma tribo que, entrando na terra prometida, recebendo o termo, constituindo-se ali como um clã, como uma família, ela seria abençoada por Deus de uma maneira extraordinária. Deus seria benevolente com aquela tribo ali, e eles foram alcançados pelo Senhor, se multiplicaram. Houve um momento de falha, quando Deus disse a eles que do território deles expulsasse todos os cananeus. Eles não conseguiram obedecer ao Senhor e deixaram cananeus ali, mas usaram estes cananeus como servos, como empregados, desobedeceram a Deus pensando no benefício, não acreditando que Deus iria suprir a necessidade de uma forma diferente. Porém, eles tinham um território de pouco mais de 1.300 quilômetros quadrados, onde paisagens belas, ricas, eram atraentes, o solo e o clima era bem melhor e até proporcionava a eles uma qualidade de vida melhor e maior, em proporção de desfrutarem da bênção do que de todas as demais tribos. Então Deus abençoou este menino que nasceu sob a tutela e o gosto de Raquel. Deus transformou a história dele, e a luta de Raquel agora é recompensada através da bênção de Deus na vida deste povo. Esta era uma tribo ágil, determinada, corajosa. Eles eram hábeis no falar, comunicativos, com eloquência. Eles tinham facilidade de
expressar as ideias reais que tinham em mente, os objetivos. Por isso, com isso, construíam inclusive relacionamentos saudáveis e verdadeiros. Esta tribo foi importante no momento em que Débora e Baraque, porque Baraque pertencia a esta tribo, no momento em que Débora e Baraque venceram lá no livro de Juízes, eles se destacaram de uma forma muito importante. Mas o que eu quero trazer para nós é uma reflexão sobre a bênção de Deus na vida deste povo e a utilização correta que este povo teve daquilo que Deus havia determinado a eles. Nós somos especialistas por nossos momentos de preocupação, como disse aqui o irmão que trouxe a ministração de dízimos e oferta. Nós somos especialistas em nossos momentos de preocupação, até mesmo, me permita a palavra pesada, transformarmos grandes bênçãos de Deus, grandes qualidades que o Senhor dá a nós, grandes habilidades, em problemas, para não dizer maldição, porque esta palavra é pesadíssima. Nós somos especialistas, sabe por quê? Porque em qualquer contrariedade, em qualquer obstáculo que surge, em qualquer dificuldade, nós permitimos que o desespero fale mais alto. Nós nos esquecemos do que o Senhor fez ontem. Nós nos esquecemos que Ele é imutável. Nós nos esquecemos dos caminhos difíceis que traçaram grandes conquistas, que nos moldaram de forma melhor. Porque nós somos imediatistas, queremos tudo para daqui a pouco, não gostamos de ser contrariados, gostamos de às vezes inverter as coisas, nos tornarmos o Criador e Ele a criatura. Aqui não, nós vemos uma tribo que ouviu, prestou atenção, desde Gênesis 49, e trouxe para eles a bênção verdadeira. Aleluia. Minha querida, você de cabelinho amarelo, levante a sua mãozinha aqui. Isto. A mão de Deus está estendida sobre você esta noite aqui. Deus vai trabalhar num processo de libertação na sua mente esta noite. Deus me mostra uma mente, eu não vou te expor, porque nós não servimos um Deus que expõe. Deus me mostra uma mente perturbada, sentimentos machucados. Deus ministra no meu coração que você tem vivido uma guerra espiritual, que você tem lutado contra o medo, contra a depressão, que alguns sentimentos aí se decepcionaram, que às vezes você se acha a última das mulheres, na fila das mulheres, que Deus te abandonou. Você tem tido problemas durante a noite para dormir concentrada, sempre uma guerra e uma batalha, mas a mão de Deus está estendida sobre a sua mente esta noite aqui, e Deus vai trazer tranquilidade à sua cabeça. Você vai entender que você passou sim por algumas decepções, que em algum momento você foi responsável por essas decepções que agora servem para ficar te acusando. O Senhor vai fazer você entender que você está olhando para um copo de água e enxergando toda a extensão do mar. Deus vai libertar a sua memória disso. Você está cativa há 3 anos atrás, você não vive hoje, você vive 3 anos atrás, você não consegue se desvencilhar de forma nenhuma, você não consegue olhar no espelho e ver qualidades em você, você consegue enxergar defeitos. Deus vai libertar isso, vai te devolver sono tranquilo, vai provar ao contrário o que às vezes o inimigo tenta zumbir no teu ouvido, e vai ser glorificado o nome dele na tua história. Há um processo, eu vou usar o termo correto, há um processo de resgate. Deus está resgatando você de um cativeiro. Deus está estourando uma bolha espiritual que o inimigo te fez entrar.
a sua vida vai mudar. E o nome do Senhor vai ser louvado nisto aí. Amém. É seu o gurizinho? É seu. É. Posso levar? Não? Ah, tá. Um milagre o gurizinho. Coisa linda. Um milagre. Mas o Senhor me mostra, são formas de expressão do Senhor para eu poder entender. O Senhor me mostra como se fosse feito um movimento, como uma claridade, dá uma volta na região abdominal do menino. Entra aqui por perto do umbiguinho do menino, dá uma volta nas costinhas do gurizinho. A claridade. Aí a voz do Espírito me diz que opera um grande movimento de saúde em todas as funções gastrointestinais desta criança esta noite aqui. Diríamos que havia uma condição de uma má formação nas condições intestinais e que atrapalham demais o funcionamento. Eu sei que ele está em formação. Nós, principalmente como pai, a gente sabe, mas isto iria trazer alguns probleminhas para você. Mas a mão de Deus está estendida com cura no intestino da sua criança esta noite. A qualidade de vida desta criança vai melhorar a partir de agora. Cólicas ele vai ter normais, que é o processo de formação, mas do jeito que é até hoje, não. Esta criança vai passar a dormir um pouco mais tranquila e o nome do nosso Deus será exaltado e glorificado nisto. Depois de um certo tempo, exames irão testificar a fidelidade e a misericórdia de Deus na saúde do seu gurizinho. Amém. Meu amigo, com o braço aí em outro carrinho, isto, onde tem bastante criança, é sinal da bênção de Deus, não é? Glória a Deus por isso, porque filho é bênção de Deus. E igreja que tem criança, e criança bonitinha assim, é a bênção de Deus, não é não, Alisson? É a bênção de Deus sobre vocês, Alisson, é a bênção de Deus sobre vocês, sobre os pastores e de forma automática sobre vocês. Deus está trabalhando por você. Aos próximos 74 dias, a mão de Deus estará estendida a favor da sua condição profissional. Você foi enganado e iludido. Ficou à mercê da dependência de palavra humana. Deus permitiu. Permitindo isso, Deus trabalhou muito e está trabalhando em você. Você está em processo de moldagem. Você não se auto-reconhece, na sua casa também não te auto-reconhecem. Nasceu em você uma descoberta de um temperamento maleável. Deus não expõe ninguém. Um temperamento maleável, uma aceitação de contrariedade, uma convicção de fé, um desejo de servir e de estar mais perto do Senhor, no meio das adversidades da ilusão, de aguardar palavras humanas que não se cumpriram e não se cumprirão. Mas as palavras do céu se cumprirão a teu favor. A este espaço que Deus acaba de determinar e que ele será transitório e que um pouco mais de apuro ele pode gerar, concluindo este espaço, as portas não vão se abrir, como diz o outro, elas vão se escancarar a teu favor. Os prejuízos serão ressarcidos. E eu vou te dizer uma coisa, debaixo da proteção do nome e do sangue de Jesus Cristo. Você será bênção a quem te atrapalhou, te iludiu, te disse sim, dizendo não por dentro. Você vai tornar-se um canal de bênção a pessoas nesta condição, e elas envolvem a sua vida no sentido profissional, e o nome do nosso Deus será exaltado nisto aí. Abençoe-os, porque Deus é que estará sendo glorificado. Minha querida, você está com a mão aqui assim, eu quero que você levante a mão por gentileza. Isto.
Daqui Deus me mostra, isto eu acho que não é possível humanamente falando, mas com o céu é possível. Daqui Deus me mostra injeções, literalmente injeções, agulhas de injeções. Estas agulhas de injeções, elas entram nas tuas mãos, entram no teu antebraço, vêm a esta região aqui dos ombros. Estas agulhas, com todo respeito, e o nosso Deus não é obsceno, elas vêm à região lombar, elas vêm à região do quadril aos ossos. Estas agulhas também, elas vêm aos joelhos, e estas agulhas, elas vêm aos teus pés, principalmente em todos os pequenos ossos dos dedos dos pés. A mão do nosso Deus é o teu ortopedista esta noite. Há uma descalcificação nos teus ossos, um envelhecimento deles, artrite, artrose e já condições reumáticas também. Você sente dores no corpo todo, às vezes formigamentos, braços extremamente fracos que não seguram este copo de água. É inexplicável, porque eu me dirijo a uma jovem, mas a mão do nosso Deus diz que está curando os teus ossos esta noite, restaurando todo este processo de metabolismo, de condições hormonais, fazendo um grande movimento em toda a condição reumática do teu físico. Todos estes sintomas somem a partir de agora, e o nome do nosso Deus é exaltado nisto. Outra coisa interessante: boas notícias chegarão aos seus ouvidos em relação à sua família, boas notícias espirituais. O nosso Deus estendeu a mão dele e abriu os braços, e ele vai convidar a sua família, a extensão da sua família, a servi-lo também. Haverá salvação, haverá libertação. Deus vai resolver problemas, ninhadas do mal. Deus vai resolver desfazer mentiras e vai engrandecer o nome dele no meio da sua família. Você testificará a fidelidade de Deus, você abençoará a casa do Senhor, você abençoará o gasofilácio da casa do Senhor com um voto que dá dentro de você, e o nome do nosso Deus será exaltado nisso. Descansa. Aleluia. Naftali ouviu do pai, e agora repetido por Moisés, bênçãos do Senhor para ele. Apesar de todo ambiente, contexto histórico que eu fiz questão de citar, mesmo que sintetizado, que este guri nasceu, a mão de Deus se estende. Ele não me diz que vocês têm casa própria e nem que não tem casa própria. Ele não está me dizendo isso, que vocês têm e nem que não tem casa própria. Ele me mostra uma chave na mão do pastor e ele ministra no meu coração: eu estou trabalhando por um imóvel ao meu servo. Ele vai ficar assustado e meu nome vai ser louvado, porque eu vou cumprir um desejo do coração deles desde quando se conheceram. Eu vou cumprir um desejo deles e serei glorificado na história desta casa. Ele fará um milagre por vocês. Você está, minha querida, com um metabolismo lento, cada dia sentindo-se mais inchada, mais pesada, com retenção de líquido. Eu não vou sublimar probabilidades de infecções, mas a mão do nosso Deus está estendida esta noite com cura a teu favor. Você vai desinchar, os teus rins passarão a funcionar e filtrar corretamente o sangue, o líquido, enfim, não sou médico. As probabilidades de inflamações somem a partir de agora, exterminando dores abdominais fortíssimas, inclusive em algum momento com
parecendo cólica e não é, são literalmente dores, desajustes, a mão de Deus está estendida com cura, e a irmã vai sair daqui restaurada, e o nome do nosso Deus será exaltado nisso. Eu quero dizer algo lá, o meu amigo lá, o de barba, lá na ponta, na cadeira da ponta, eu quero que ele, por favor, levante a mão. Aqui, olha, na cadeira da ponta, a segunda fileira de cadeira. Faça assim, meu amigo, por gentileza. É o irmão mesmo, isto. Não nos conhecemos, Deus não assusta, é preventivo, trabalha antes do que a gente possa imaginar. A primeira coisa, a mão de Deus está estendida com saúde a teu favor esta noite. A mão de Deus traz uma depuração no teu sangue. A depuração envolve um processo de diabetes, a depuração envolve uma condição de sangue um pouco mais ralo do que deveria, e mesmo um pouco mais ralo do que deveria, com dificuldade circulatória. Eu me dirijo a alguém que está elegante, mas que tem dificuldade circulatória. O sangue não retorna como deveria retornar para oxigenar no coração, trazendo dores pelas pernas, trazendo também, em algum momento, mal-estar visual, e isto era a probabilidade do desenvolvimento de uma diabetes. Então, mal-estar visual, condições de pele também, probabilidade alérgica, queda de cabelo, coisas do tipo. A mão do nosso Deus se estende com cura a teu favor esta noite. Isto tem um cunho interno emocional. Os teus últimos 5 anos, eles traçam uma história que não é muito boa. Eles deixam marcas traumáticas, de perdas, de contrariedades. Eles transtornam os planos e confundem sentimentos, acarretando estas condições físicas. Insônia, uma irritação fora do normal, você mesmo fica irritado de ficar perto de você. Eu sempre afirmo que Deus não expõe. E mesmo se eu dissesse, eu parto sempre desse pressuposto. Se eu dissesse alguma coisa, eu não vou dizer. Se eu dissesse alguma coisa que poderia dar uma conotação de exposição, era o Senhor operando um processo de cura, e a sua vitória é a minha, nós somos irmãos, então deveríamos olhar desse jeito, mas as coisas não são vistas assim, então eu prefiro sempre preservar o que meu pastor me ensinou. Busco palavras, então eu digo sempre, Deus não está te expondo, está te curando, fazendo um rebuliço emocional na sua história, devolvendo a você, a garra, a vontade de dar volta por cima. Deus vai restaurar os teus sentimentos, Deus vai restaurar dentro de você a probabilidade de perdão, e inclusive também de se sentir perdoado, porque o inimigo aproveitou-se de certas situações, e ele tenta comprometer a sua vida próxima a Deus, dizendo que Deus não está se importando com você. É mentira. Deus está se importando, tanto está que hoje está fazendo um rebuliço. Então haverá uma história nova escrita, emocionalmente, sentimentalmente falando, uma história nova profissionalmente, financeiramente, porque perdeu até por falta de saúde. Eu te afirmo que você não vai ter gastrite, nem úlcera do duodenal que provoca este mal-estar no abdômen, esta gastura. Deus está te curando e o nome dele será louvado na tua história. Saia daqui e fique aguardando que até no teu portão haverá sinal da fidelidade e da misericórdia de Deus para contigo, com encontros e reencontros. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Apesar de toda esta história, e deste menino nascer, com este peso, provocado pela mãe de criação que não era mãe, inclusive,
ela tira da mãe Bila, que era serva, usando-se da prerrogativa de ser a patroa, o direito da maternidade. Isso é terrível. Olha, pastora. Ela tira, pegando o que não é dela. Então eu estou diante de um guri que nasce, e que ia ser, se nos dias de hoje, me perdoe a maneira de descontrair, o mais mimizento possível. Imagine esse menino com esta história nos dias atuais. E eu não concordo com a condição imposta a ele. Mas eu não posso tirar a permissão de Deus e a transformação de Deus no meio disto. Aí é outra história. Então quem sou eu para contender? Este menino é abençoado pelo pai, ratificado por Moisés, e a tribo iria entrar. A bênção da agilidade, da rapidez, estava derramada sobre eles. A bênção da determinação. Ele era a tribo determinada, tinha propósito e objetivo e lutava por aquilo. Se nós ficarmos olhando para certas situações desfavoráveis na nossa vida, nós vamos nos tornar pessoas fracas, sem projetos, que aceitam os problemas de forma muito simples, não tendo o pensamento de agir e de lutar contra aquilo. Este povo era um povo determinado. Outra coisa, eles eram corajosos. O menino não cresceu como as galinhas de Angola, que minha avó criava para que escorpiões e outros mais répteis ou outros mais insetos perigosos entrassem na casa. Elas ficavam soltas no quintal da chácara, mas de manhã elas falavam: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não sabiam o potencial que tem. A tribo de Naftali não se curvou às dificuldades, e ao momento que chegaram, que foram a origem, que foi permitida por Deus a elas terem, elas eram corajosas. Outra coisa, elas tinham facilidade de expressar o que pensavam. Se você ler lá 49, 21 de Gênesis, você vai ver que Jacó diz a ela: as boas notícias, ou notícias boas, elas terão facilidade de transmitir. Se tinham esta facilidade, é porque eram eloquentes, comunicativas e falavam de forma objetiva. E o que realmente pensavam e naquilo que realmente criam. Não viviam de condições mirabolantes em parábolas, não as de Jesus, mas em parábolas. Tem gente que fala só em parábola, você não sabe o que ele está falando, não sabe o que ele quer, não sabe o que ele pensa, não tem projeto de vida, não tem ideal, não sabe se comunicar com ninguém, porque ele está lá com algum conflito, algum problema interno, ou não quer uma boa comunicação. Este povo não, este povo era comunicativo, expressavam e transmitiam boas notícias, não eram aqueles que têm só notícias más. Você fica 10 anos sem ver e pergunta: está tudo bem? Mas eu continuo com aquela dor no braço. Mas fulano continua ainda sem ir na igreja. Vai vir, porque a promessa de Deus já foi determinada e na hora certa vem.
Ou outros não sabem se comunicar em nada, não conseguem atingir nenhum tipo de objetivo, nenhuma meta, porque ele tem dificuldade de se comunicar. Este povo não. Por isso, construíam relacionamentos saudáveis, não firmados no que ouviu dizer, nem firmado no que acha. Bom, eu acho que o Alisson está muito fortão, e eu estou barrigudo, então não vou me aproximar do Alisson, porque ele é fortão. Eu acho que o Lucas também está muito fortão, muito elegante, não vou participar aí, não vou me aproximar. Não conheço o Alisson, não conheço o Lucas, olho pela forma externa, ou ouço alguém dizer alguma coisa, e já tomo aquilo como verdade, me afasto, mostrando que tenho dificuldade de personalidade própria. Transmito então as más notícias: olha, não se aproxime não, ele lá, ó, muito elegante, o outro lá é muito fortão, fique de longe. Não, irmão, a tribo de Naftali, apesar do menino ter nascido, porque a mãe que não era mãe, foi ao pai dele e disse: deita, tem esse filho, forçou Jacó, se vira aí, cara, eu quero um guri para eu segurar e dizer que é meu. Naftali não se prendeu a isso, a esta dificuldade de comunicação que havia na casa. Leia poderia muito bem chamar Raquel e dizer: vamos orar, eu já tenho Rúben, eu já tenho Simeão, eu já tenho Levi, eu já tenho Judá. Mal sabia ela que o quarto menino que nasceu por nome Judá, e ela disse: agora ele vai me amar. Era um menino que Deus havia escolhido para dessa descendência nascer Jesus Cristo. Deus sempre transformando o que a gente olha como problema em bênção. Nasce Dan, já tinha um menino, então ela era insistente. Eram só os dois, filhos legítimos de pai e mãe, mas os dois não podiam dizer que eram filhos de Raquel, tinham que dizer que eram filhos de Bila, tinham que dizer que eram filhos de Raquel, mas eram filhos de Bila. A serva, usada pela patroa para cumprir os seus propósitos e projetos de vida, que Deus havia dito que ainda não era a hora. Se olharmos para Abraão, Deus não poderia ter dado a ele uma mulher fértil a princípio, mas o Senhor deu a ele Sara. Deus não poderia ter dito para Eliezer: olha, não leve Rebeca, porque ela também é estéril como a sogra. E Isaac vai ter problema em dar continuidade à promessa. Não, o Senhor deu a Isaac Rebeca, estéril por um tempo também. Quem tem de Deus, o negócio é aceitar, porque quando ele faz isso, é porque ele quer criar histórias já dentro de milagres. Poderia tudo ter sido formado de uma maneira natural. Uma família, não posso dizer tradicional, mas uma família sem estes problemas. Não, aí Jacó, que não era o filho primogênito de Isaac e Rebeca, apesar de gêmeo, foi o segundo. Deus quebra o protocolo e diz: o menor será bênção para o maior. Jacó precipitado, amigo da mãe, vai e tenta lá precipitar a sua bênção. Pega lá um pedacinho de pelo de ovelha, talvez, coloca na mãe, engana o pai para pegar a bênção da primogenitura. É enganado por Labão, casa. Quem ele ama não tem filho. E no meio de todo esse conflito nasce um menino que não tinha dificuldade de falar, de se comunicar, que era abençoado, transmissor de boa notícia, que não era traumatizado, que não vivia do ontem, que não tinha complexo de inferioridade por não ser filho legítimo da mãe que ele dizia da mãe que queria que ele tinha sido, que não vivia conflitando consigo, dizendo: eu sou resposta de uma luta da minha mãe. Não!
ele tinha facilidade de comunicar, e por conta disso, ele manteve relacionamentos saudáveis. E sabe onde está a prova? Abre lá comigo para concluir, Isaías capítulo 9, versículo 1. Isaías capítulo 9, versículo 1. Na minha Bíblia tem Isaías, e eu vou achar. Que eu esqueci, eu tirei a marquinha que estava aqui lá no hotel e coloquei num outro texto de Gênesis 49, 21 e nem li, e ficou aqui, olha. Olha a profecia de Isaías em relação a Jesus Cristo. A chegada, o advento, o milagre e o poder do Messias que ele vai enviar para resgatar estas tribos perdoadas momentaneamente através de sacrifícios momentâneos. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. A luz que brilhou para o que estava em trevas, Jesus Cristo, que brilhou para nós. Isaías, para profetizar, olha para esta tribo, cita Zebulon e Naftali, não citou as demais 10, todas sim, foram resgatadas por Jesus Cristo, mas aqui, olha, a importância, apontando para a vinda de Jesus, sabe por quê? Porque a tribo tinha facilidade de comunicação. E agora nós aguardamos a vinda de Jesus Cristo em glória para levar a igreja resgatada. Porque esta mensagem de Isaías, que lá no capítulo 9, no verso 6 diz: pois um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse veio como um cordeiro, mas ele volta como um leão da tribo de Judá, para levar um povo seu zeloso de boas obras, a igreja do Senhor, que não tem nome não, é a igreja, lá não tem um lugar especial de tal ou de outra denominação, da grande e da pequena, lá estão os santos em Jesus Cristo. Aqui, olha, nós vimos Isaías citar: a terra que habitava em trevas viu uma grande luz. Veio Jesus, e os sinais que ele vai voltar para nos levar estão cada dia mais visíveis. Pode ser hoje, pode ser amanhã, o mês que vem, nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que este mundo que jaz no maligno não é a nossa pátria. Nós somos da pátria celestial, pertencemos a Jesus, e ele vem nos buscar. Vem! E para isso eu preciso estar preparado. E as qualidades de Naftali são bênçãos importantes para a minha vida. Deus quer resgatar a sua agilidade, a sua coragem, a determinação, a facilidade em se comunicar. Deus quer restaurar relacionamentos saudáveis que acrescentem e somem e multipliquem, não dividam e subtraiam não. E o Senhor quer fazer também com que haja o brilho do Espírito nas trevas que talvez você ainda esteja andando. O Senhor quer estar do teu lado também, te convidando a fazer parte desse povo que vai morar no céu. Amém.